Mais tarde top para vocês. E agora vamos para o quadro Entendendo o Cérebro com a doutora Francine Mendonça. E hoje vamos falar de esclerose múltipla. Bem-vinda, doutor. Muito obrigada, muito boa tarde. Vamos desmistificar, né? Sim. Esse tema esclerose múltipla. Eu trouxe aqui para a gente tirar um pouquinho do preconceito também que existe e vocês entenderem como é que funciona, diagnóstico, sinais e sintomas, tratamento, porque hoje nós temos avanços na medicina. Ainda bem. Mas roda a vinheta pra gente, a gente já chega. Boa! O que é a esclerose múltipla, doutora? Ótimo. De um jeito fácil, De um simples. jeito fácil. Gi, primeiro, assim, esclerose, per se, né? Esclerose como definição, é uma cicatriz, né? Quando a gente fala esclerose renal, é cicatriz do rim, né? Esclerose cutânea, cicatriz da pele, não é? Quando nós falamos esclerose, na esclerose múltipla, eu quero tirar esse termo, porque muitas pessoas, existia lá atrás, aquela pessoa esclerosada, né? Existe esse termo forte, pejorativo, que se usava antigamente, né? Esclerosada tanto na esclerose múltipla quanto nas demências, não é? Então, o que eu quero passar? A esclerose múltipla, ela é uma doença que é uma doença autoimune. O que é isso? O nosso sistema de defesa, em algum momento, começa a atacar os nossos próprios componentes. E na esclerose múltipla, esse ataque ocorre na bainha de mielina, tá? O que é a bainha de mielina? É bem interessante. Nós temos os nossos neurônios. Você consegue ver o corpo do neurônio? E você tem prolongamentos, tá? Nesses prolongamentos, se você observar aqui essa estrutura, nós temos envoltórios, tá? Esses envoltórios desses prolongamentos do neurônio que transmitem informação são capas de gordura. Essas capinhas de gordura aqui, elas agilizam a transmissão da informação que o cérebro envia, tá? São as bainhas de mielina, capas de gordura que envolvem os prolongamentos dos neurônios. Na esclerose múltipla, nós temos um ataque a esses componentes. Imagine um fio, né? Um fio de cobre normal. Dentro, aquele metal, digamos que é o prolongamento do neurônio, e aquela capa de plástico é a bainha da mielina, tá? Então, a esclerose múltipla é sim uma doença autoimune, é uma doença inflamatória, tá bom? Do nosso sistema nervoso central, tá? E tem uma causa, doutora? Porque a gente vê que antigamente, né, era só com as pessoas mais velhas, tudo. E não tem mais isso, né? Agora é com jovens. Enfim, tem uma causa? Ótimo. A esclerose múltipla em si, ela acomete mais os jovens, de 20 a 40 anos, tá? Em média, a incidência, né? Quando ela aparece, na verdade. E a causa, a gente diz que é uma herança complexa. Não, existem sim mais de 30 genes já mapeados, tá? Relacionados à esclerose múltipla. Mas ela não é uma causa hereditária caracteristicamente. Por quê? Por exemplo, se você tem um pai com esclerose múltipla, a sua chance de ter esclerose múltipla é, em média, 5%. É muito baixa. Por exemplo, os estudos mostram que em gêmeos, né? Gêmeos até univitelinos, né? Que tem aquele mesmo componente, a incidência, por exemplo, é de 30%. Então, se você tem né? Se você tem um dos gêmeos com esclerose múltipla, a chance do outro ter é 30%, é baixa. Então, a gente não coloca uma causa hereditária, a gente coloca uma causa complexa, né? Tem o componente genético, tem, mas tem também os fatores ambientais, né? Alguns estudos colocam... Os fatores ambientais, eu não sabia. Sim, por exemplo, existe alguma relação com a diminuição da vitamina D, tá? Com a questão da melatonina também, por exemplo, é mais incidente em indivíduos mais brancos, tanto que é mais comum
nos extremos, né, nos Entendi. tópicos, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, né, região norte. Qual a relação, doutora? Então, como eu falo, a gente não consegue definir uma causa específica, né? Uma vez que o indivíduo tem esclerose múltipla, a gente não consegue bater o martelo. Qual é, o que gerou, não a é? esclerose? Por exemplo, tem uma relação também que crianças que vivem em ambientes esterilizados, por exemplo, aquela criança que não tem muito contato com a rua, contato com vírus, bactérias, etc., não, elas têm a maior tendência, né, que vivem mais em apartamento, enfim, têm a maior tendência de ter também, como todas as outras doenças autoimunes. Não é? Existem algumas relações com vírus, bactérias, então é o que nós falamos, é uma herança complexa, tá? De causas ambientais e genéticas associadas. Bom, e como é que é feito o diagnóstico, doutora? Ótimo. Porque se confunde com outras doenças também, né? Se confundem. E antes até do diagnóstico, Gi, eu vou colocar como é que você suspeita, não é? Quais são os sinais e sintomas e a partir daí a gente entra numa linha diagnóstica. Por exemplo, a esclerose múltipla, ela pode ter variados sintomas, a depender da localização em que acontece esse ataque à mielina no cérebro, tá? Então, nós temos, por exemplo, a visão pode ficar alterada, né? Uma visão que pode ficar turva, uma visão que pode, de repente, ficar dupla. Nós podemos ter perda de força, alteração de sensibilidade, um lado do corpo ficar dormente, por exemplo, tá? Nós podemos ter a perda do controle da bexiga, então podemos ter incontinência urinária, desequilíbrios, incoordenação, tonturas, muitas vezes é confundido com labirintite, por exemplo. Então, assim, tem vários sinais e sintomas que a esclerose múltipla pode dar, a depender da localização. E aí, o diagnóstico... Sim. Quanto tempo, doutora, por exemplo? A pessoa está com esses sintomas durante quanto tempo? Ótimo, muito boa pergunta. Os sintomas, eles geralmente não acontecem de uma maneira súbita. Quando a gente fala em sintoma neurológico súbito, né, a gente pensa muito em AVC, né? Então, não é assim que a esclerose, os sintomas de esclerose múltipla ocorrem. Geralmente iniciam e progridem ao longo dos dias, geralmente 2 a 3 semanas, e duram, em média, 4 semanas, um mês, depois tendem a melhorar. Então, quer dizer, o nervo é acometido, depois ele se recompõe. E muitas vezes passa até despercebido, porque vem o sintoma, passa e a pessoa nem procura um médico, né? Isso acontece. E o diagnóstico, né? Para o diagnóstico é muito importante uma história detalhada. Porque quando o indivíduo fala, doutora, minha visão está turva, a gente, além do exame neurológico, que tem que ser muito bem feito, a gente tem que investigar na história do indivíduo se de repente lá atrás ele não teve uma tontura, ele não teve uma dormência que passou, né? Ele não está tendo desequilíbrios, isso é muito importante. Então, primeiro é a história, tá? Sim. Segundo, nós temos exames complementares que nos ajudam muito a entender a doença, a dar um diagnóstico, como, por exemplo, a ressonância magnética, tá? Então, a gente lança a mão, né, da ressonância magnética, que pode mostrar lesões características da esclerose múltipla, tá? E podemos lançar mão também do líquor, aquele exame da medula, né, que tira líquido da medula, porque o líquor, ele pode mostrar também, as alterações dele pode nos direcionar para um quadro de esclerose. Além dos exames laboratoriais para afastar outras doenças. O diagnóstico leva um tempinho, então, para a pessoa, para ser comprovado que está com esclerose, né? Claro, claro. Tem que ser delicado, né? Tem que ser minucioso. Isso, a gente tem que afastar outras causas, porque a esclerose múltipla pode ser confundida com um quadro infeccioso, com doenças reumatológicas, como, por exemplo, lúpus, doença de Sjögren. Então, infecções pelo HIV, pela sífilis. Então, a gente tem déficits vitamínicos, como a vitamina B12, que geram alterações que podem se assemelhar, né, na sua clínica à esclerose múltipla. Por isso que é importante toda essa bateria em uma coleta de história bem feita. Eu assisti um filme, não me recordo o nome, mas é baseado em fatos reais. E ele começou a correr profissionalmente, e aí ele fazia o tratamento, daqui a pouquinho a gente vai falar do tratamento, tudo.
Mas eu lembro que ele ficava muito apavorado, tipo, os familiares, todo mundo muito apavorado, e ele não desistiu, tanto é que ele correu a maratona que ele queria, ele teve uma vida normal. É claro que os amigos, né, as outras pessoas que tinham que fazer o tratamento junto com ele, que acho que eles têm que tomar alguma coisa no hospital, enfim, uns ficaram cegos de repente. Isso não tem como prever, né, doutora? Como que a pessoa vai reagir, né, os sintomas, o que vai ocorrer com ela, não tem como. Não tem como prever qual sintoma vai ocorrer, tá? Mas existe hoje um avanço na medicina e nós temos tratamentos que a gente fala terapias modificadoras de doença, tá? São os tratamentos imunomoduladores que vão tentar diminuir, reduzir esse ataque do nosso organismo, né, a esses componentes do cérebro, tá? Então, nós temos terapias hoje que diminuem o índice de surtos, tá? E o acúmulo de lesões no cérebro, tá bom? Então, existe sim terapia que pode ser medicações intramusculares, tá? De administração venosa. Existe até terapia de uso oral para prevenção de surtos. E existe aquele tratamento também agudo. Uma vez que a pessoa tem um surto, então a gente lança a mão, né, de anti-inflamatórios, né, como corticoide ou imunoglobulina, que são também terapias para tentar tirar aquele ataque imune no momento que o surto acontece. Geralmente é intra-hospitalar, tá? E as terapias sintomáticas de reabilitação, né? Fisioterapia, fono, medicações, enfim, para dor. Então, existem várias medicações de sintomáticas. O tratamento, assim, então, seria bem individualizado, porque depende de como cada um vai reagir. Os surtos podem acontecer, como também não podem, né, doutora? Isso aí, então, tem que ficar acompanhando aí. Exato, no decorrer. exato. Mas tem muita gente que tem também esclerose e tem uma vida normal, né? Igual esse filme que eu assisti, baseado em fatos reais, ele correu a maratona, claro que com dificuldade, mas ele conseguiu concluir. Tem muita gente que tem uma vida normal, né? Que consegue ter uma vida normal. Claro. Nós temos aí pacientes com muito tempo sem surtos, tá? Então, essas terapias, elas estão para diminuir esse número de surtos, esse acúmulo de incapacidade que a esclerose múltipla tem. Então, hoje a evolução de um paciente que tem esclerose múltipla é muito diferente de outrora. Antes se falava assim, olha, tem esclerose múltipla, vai ficar de cadeira de rodas, vai ficar de andador. A gente logo pensava nisso, não é? Mas não, hoje em dia nós temos muitos pacientes aí vivendo normalmente, logicamente fazendo uso da medicação, não é? Sem surtos frequentes e muitos até com muitos anos sem surto. Bom, a gente trouxe até, né, a doutora trouxe aí as personalidades que têm esclerose múltipla para a gente mostrar para vocês. Acabei, as figuras não entraram, mas aí nós temos... Tem algumas pessoas, várias, né? Nós temos a Cláudia, me fugiu o nome dela, enfim, nós temos muitas, né? Muitas vezes eu não gosto de citar assim, Cláudia Rodrigues. Cláudia Rodrigues, ajuda exatamente. Dos universitários aqui, diretoraço. Nós temos a Cláudia Rodrigues, que é um grande exemplo, né? Que teve esclerose múltipla, que trata, tá? Então, e outras personalidades também que a gente vê uma boa evolução, com uma vida normal, não é? Logicamente, fazendo a terapia. Então, doutora, assim, eu acho que os familiares, né, eu acho que tem que ser, eu digo, mais informados, orientados, porque eu vejo que as pessoas de fora, por exemplo, eu tenho uma amiga que tem, e ela super bem, mas o marido fica, não vai sair sozinha, fica com esse excesso de preocupação. Tem que ter um esclarecimento, né? Às vezes falta informação mesmo, que a medicina está avançada e a pessoa pode ter uma vida normal. Uma vida normal, né? Inclusive tem que fazer atividade física. Sim, fica com medo da pessoa ir fazer atividade, passar mal, enfim. Não, tem que fazer atividade física, tem que reabilitar com fisioterapia, depender do déficit. Tem que levar a vida normal, um tratamento psicológico, né? Que muitas pessoas ficam com muito medo que se vai ter surtos amanhã, entendeu? Então, tem que ter essa terapia, porque não é... A gente tem as terapias para prevenir os surtos. A gente não consegue dizer que vai ter... A gente não pode viver em função do medo que vai ter um surto amanhã, por exemplo, né? Então, a terapia psicológica, fisioterapia, atividade física, sim,
são necessárias para o indivíduo ter uma vida normal, trabalhar, né? Enfim, ter relações interpessoais e, enfim, e seguir. Doutora, a esclerose múltipla tem cura? Não, tá? Hoje em dia a gente não tem uma cura para a esclerose múltipla, tá? Não tem um tratamento que a gente possa dizer que curou e não tem mais. Existem os tratamentos para prevenir surtos. Sim. Né? E tratar o surto no momento que ele acontece. Por exemplo, a pessoa que tem esclerose, mas aí ela não teve surto durante, sei lá, um ano. Ela não tem mais, ela não fica tomando medicação ou tem que ficar de olho aí, porque a qualquer momento pode acontecer um surto. Como que funciona? Perdão, se ela teve esclerose há um ano... Ela tem o diagnóstico, Tá. tem esclerose múltipla, teve um surto algumas vezes, mas passou, sei lá, um ano super bem, sem nenhum sintoma. Não sei se isso é possível. Sim, é ela possível. tem que continuar tomando a medicação? Sim. A medicação é contínua, tá? A medicação ela Então não é para nunca mais. interrompida, tá? A gente pode mudar as medicações de acordo com possíveis falhas terapêuticas, com índice de recorrência de surtos alto, apesar das medicações, ou de um acúmulo de lesões na ressonância magnética, por exemplo. Então, a gente pode modificar a terapêutica, mas a suspensão não é realizada. Não. Tá? Uma vez diagnosticado, né, feito o diagnóstico de esclerose múltipla, a terapia é contínua. Tá. E os surtos, ele dão subitamente? Por exemplo, uma pessoa que tem esclerose, ela pode dirigir? Como que funciona? Não é súbito, tá? Não. São funciona? surtos que, por exemplo, o indivíduo ele começa a turvar o olho, tá? Tá. Isso vai progredindo, aumentando. O indivíduo, ele perdeu a sensibilidade da mão e isso vai progredindo, aumentando. Ou diminuiu a força, não é? Pega um objeto, já não está pegando tão bem, e isso vai progredindo, tá? Não é subitamente que perdeu a força do braço e não vai conseguir então, dirigir. Pode dirigir, Não então. as pessoas exatamente podem dirigir, exceto se tiver alguma sequela incapacitante, né? Mas isso pode acontecer. Quando tem alguma sequela, é reversível? Então, muitas vezes as sequelas acontecem nesse período aí, progridem 2 a 3 semanas, duram um mês e podem sumir completamente. Isso pode acontecer. Ou não, podem diminuir parcialmente, tá? Depende, isso é muito relativo, depende da pessoa, do tratamento, do índice de ataque, enfim. Mas assim, pode reverter completamente uma sequela? Pode. Tá? Pode. Inclusive, pode diminuir a força, ficar como sequela e reabilitar com fisioterapia e retornar um grau de força normal? É possível. Depende da plasticidade. A gente tem plasticidade neuronal, né? A gente tem uma capacidade de regeneração e de formação de novos caminhos, né? Então, é possível, sim, reabilitar. Aí, doutora Francine Mendonça, neurologista no quadro Entendendo o Cérebro. Sempre belíssima e brilhante. Obrigada. Seus contatos. Bom, o meu Instagram é DRA Francine Mendonça. Doutora Francine Mendonça, DRA Francine Mendonça. Manda suas dúvidas, eu estou à disposição de vocês. Obrigada, viu? Vamos para o intervalo então, gente? Mas continua aqui com a gente, hein? Endocrinologia se ensina como curtir as festas sem perder a linha. A doutora perde a linha, assim? Começa a comer bastante no Natal, Ano Novo ou não? Tem os meus momentos. Ou fica na linha? A gente sempre perde a linha, é equilíbrio, né? Equilíbrio na vida é tudo, né, doutora? Mantém a linha, perde a linha, volta para a linha e assim a gente vai. Viva o equilíbrio. Então a gente vai falar sobre esse assunto no próximo bloco. Fica com a gente volta já já.